Fala pessoal, beleza? Meu nome é Renivaldo. Pessoal, vou começar aqui uma demo sobre a BAP-RAP. Para quem não conhece a BAP-RAP, é a BAP RESTful Application Programming Model. Tá? É uma nova diretriz que a SAP está tomando aí para desenvolvimento, tá? Junto com o CAP, né, tem sido bastante usado na programação para nuvem, tá? Que é o Cloud Application Programming. E eu vou expor aqui, vou fazer uma demo de uma situação que eu peguei há um tempo atrás, que eu procurei material, foi difícil de encontrar, achei um pessoal na Espanha, um pessoal na Europa falando um pouco, tive que me adaptar um pouco ali para ver o que eles estavam fazendo, para eu conseguir fazer também, tá? Que é usar o RAP para processo legado, né? Por exemplo, a gente precisar usar um ABAP e ter que usar o RAP para chamar essa ABAP, para fazer uma inserção, uma leitura via um ABAP, entendeu? Então, aí muda um pouco a forma ali de programar no RAP e tudo. Aí tu acaba tendo que fazer meio que na mão, sabe? Aí resolvi fazer essa demo aqui para disseminar, né, informação que eu precisei e outros também podem precisar. É o seguinte, pessoal, ó, estão escutando barulho de carro passando aí, né? Estou na minha casa. Eu não sou nenhum professor, não sou nenhum produtor de conteúdo, então qualquer barulho, qualquer coisa aí, se escutar um cachorro latindo, releva aí, tá? Vamos tentar tocar aqui de uma forma aí que dê para entender, beleza? Sem mais delongas, vamos tocar aqui. Então, a BAP que eu resolvi usar para a gente fazer essa demo aqui é a BAP de BP, né? É uma BAP bem conhecida, né? Criar BP, ler BP, alterar BP, né? Então, vamos começar aqui. Primeiro ponto aqui, a gente vai vir aqui, ó, New Other ABAP Repository Object. Vamos criar uma data definition. Tá aqui, né? Vamos selecionar aqui a data definition. Vou dar um nome para ela aqui. ZCE de Custom Entity, tá? BP Header, né? Vou colocar aqui na descrição, BP Header. Next. Seleciono uma request, normal, né? Next. E aqui a gente vai selecionar Define Custom Entity with Parameters, né? Aí, só dá um finish, ok? Esperar ele criar pra gente. Criando. Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar os parameters, porque eles são opcionais, tá? Vou tirar esses elementos aqui, depois eu vou pegar os elementos que eu quero. E aqui o que eu vou fazer? A gente vai adicionar aqui umas annotations, tá? Então a primeira annotation que eu vou adicionar aqui é arroba object model ponto carry ponto implementation by.
a gente vai falar, vai ser implementado via BAP, e aí a gente vai dar um nome para essa classe, cc underline cc underline carry desculpa, BP, ok? Essa vai ser a nossa classe. Beleza. E tá, pronto. Aí a gente vai aqui, ó, Ctrl Shift A, ele abre essa tela pra gente. Eu vou procurar aqui. Na verdade, eu vou pegar aqui nas minhas anotações. Acho que eu tenho o nome dessa BAP que a gente vai usar. Vou pegar aqui, que fica mais fácil a gente pegar os objetos dela, tá? A estrutura do objeto. A gente dá um search nela aqui, ó. Às vezes demora, às vezes minha máquina está lenta aqui, porque eu estou capturando tela, capturando áudio, tá? A gente demora um pouco, só. Vamos ver. Ó, beleza, trouxe pra gente aqui. A gente quer o header, né? Aqui, ó. Qual que é o tipo do header? Se dando um F3 aqui, você navega pro header. O tipo dele. Ó, aqui é a estrutura que a gente precisa, tá? Vou copiar essa estrutura aqui, todos os campos que eu quero. Tá? Não vou copiar esses campos aqui. Start date, end date, create by, create at, change by, change at, porque isso aqui é a própria BAP já trata pra gente, né? Então vou copiar só o que eu quero aqui, necessário, copiar aqui, e vou colocar esse cara aqui como key. Né? Shift F1, ele dentro o código pra gente, tá? Ele está falando aqui, ó, ele está me avisando aqui, ó. Ele não está encontrando essa classe, porque a gente não criou ela ainda, né? Então, depois aí a gente vai criar ela. Pode deixar esse erro aí, não tem problema. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu vou copiar e colar, porque é muito chato ficar digitando isso aqui, que é as annotations, tá ok? Então eu vou pegar aqui as annotations que eu tenho aqui, de UI, tá? Vou colocar aqui, ó. O que a gente está definindo aqui, ó? Um título, né? E um título no plural, né? Que é o header info lá. Para quando ele for gerar o Fiori Elements, ele vai ler essas notations aqui, né? Essas annotations. E os campos, eu vou copiar e colar também, porque ganha tempo, senão a gente perde muito tempo com coisa boba. Né? Shift F1 aqui para indentar. Agora vamos lá. Vou explicar o que a gente tem aqui. A gente tem a face, né? Essa linha aqui. O que ele está fazendo, esse cara? Esse cara aqui que vai falar para a gente quando a gente abrir a tela de criação ou edição, ele vai falar para a gente o que, né? Onde vai estar os campos ali, né? Então aqui ele já dá um face, ele deu um ID para ele aqui de BP, né? Do tipo standard. O label dele que vai aparecer lá e a position dele é 10. Tá? Aqui o line item dele pro BP, né? Pro BP ID aqui. Esse line item. Esse line item é
a posição que ele vai aparecer ali na grid na hora de filtrar, né? E a gente está falando para ele, ó, que posição 10, e ele é importante. Então, quando você redimensionar a tela, ele sempre lê esses atributos. É importante. Aí, se você tem um atributo, por exemplo, a gente tira aqui o high e coloca um atributo aqui low, por exemplo, e eu redimensionei essa tela. E a tela ficou pequena demais para aparecer todos os campos, esse low, no caso, não vai aparecer. Tá? Então, sempre deixa os high, os campos mais importantes para o usuário. Tá? Aqui eu deixei todos, só para... Deixa eu inventar isso aqui que está me dando um desespero. Isso aqui. Opa. Aqui, beleza. Select Field. O que é o Selection Field? Selection Field fala que na hora que a engine do SAP, do framework aqui, for compilar isso aqui para um Fiori Elements, ele transformar esse cara num filtro. Então vai ter um campo de filtro lá que representa o BP ID, que é o ID do parceiro. Né? Da mesma forma que a gente vai ter aqui também um filtro que representa o e-mail do parceiro. Tá? É isso que quer dizer. O resto eu deixei como filtro só o ID e o e-mail, só para acelerar. Tá? Aqui, como boas práticas, a gente sempre coloca 10, 20, 30, 40, porque amanhã ou depois você tem que adicionar um campo a mais aqui, você pode entrar com o 71, por exemplo. Não precisa se renumerar tudo isso aqui de novo, sabe? Então, por isso que é boa prática sempre pular de 10 em 10 aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu ativar isso aqui. Ele vai ativar normal, mesmo dando essa mensagem, tá? Ativou, beleza. Agora a gente vai criar essa classe aí. Vamos lá. Botão direito aqui, New ABAP Class. E normal, né? Só ver o nome que eu dei ali. ZCL Carry BP. Beleza. Vou colocar aqui Carry, só Carry BP. BP Carry. BP Carry. É só uma demo, tá, galera? Então, releva os nomes aí. No dia a dia você tem que colocar uns nomes mais relevantes para isso dê sinal para o cara que está lendo ali sobre o que é aquilo lá, sabe? Colocar os nomes à torta à direita ali é complicado. Né? O cara que vai dar manutenção, olha, caramba, o que o cara quis dizer aqui. Tá bom? Então vamos lá. Estou gerando nossa classe aqui. Beleza. Virou nossa classe. Primeira coisa que a gente vai vir aqui vai implementar uma interface que vai ser necessária, né? Que é implement interface if underline app underline carry underline provider. Essa interface ela vai nos disponibilizar o método de carry, né, do framework do REP, para a gente poder implementar aqui dentro. Aí quando a nossa aplicação chamar a carry, em vez de ir para carry standard,
né, que o REP implementa, ele vai vir para nós aqui, porque a gente tem aqui a implementação da interface, certo? Então vamos lá. Se eu não me engano, Ctrl barra de espaço aqui. Opa. Aqui, Ctrl barra de espaço, acho que é Shift Enter, para ele implementar. Ctrl Shift 1. Ele já implementa para a gente aqui. Não implementou por quê? Beleza. Agora sim, implementou. Aqui dentro a gente vai montar a nossa lógica aqui para trazer os dados. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter a declaração normal, né? A gente vai devolver uma tabela, então uma LT BP header. O tipo dela, deixei o tipo copiado aqui para ficar mais fácil, tá? Vou copiar ele aqui. O tipo dela é isso, né? Que a gente viu lá dentro da BAP aquela hora, né? Na hora que fomos pegar os campos lá. Então, beleza. Isso aqui é o que a BAP de lista vai retornar para a gente. Então, vamos lá. A gente tem mais uma LT return, que é o padrão, né? Da BAP. Aí eu fazendo bobeira aqui. Isso aqui é um type table off. Aqui é a mesma coisa, type table off. Aqui é aquele padrão, né? Se não me engano é BAP hat2. Se eu não me engano. Vamos ver, se não for ele vai dar aí. Aqui a gente vai ter o nosso tipo de retorno, que é do tipo da entidade que a gente acabou de criar, certo? Então, o nosso aplicativo ele vai mostrar aquela entidade que a gente acabou de criar. Então, é um LT CE, né, de Custom Entity, BP. De que tipo que ela é? Ela é do tipo table, não table for, table of, a nossa ZC, né, BP, header. Ok? Então, inventado aqui, tudo ok, beleza. E o que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou fazer com um Toycat. Já para ele implementar para a gente com o Toycat. E aqui eu vou lançar a exceção a CX RFC dest provider erro into data, só para capturar o erro, tá? MX RFC, tá? Então, só para a gente capturar o erro, para ter um tratamento de erro, tá? Então vamos lá. O que é importante aqui, gente? Quando a gente reimplementa
esse select, a gente tem que ter em vista o quê? Os filtros que o usuário vai informar na tela e a paginação. Isso tudo a gente tem que controlar na mão aqui. Então a gente precisa declarar algumas informações aqui, algumas variáveis para a gente controlar isso, tá? Então a gente vai fazer aqui. Primeiro, a gente vai verificar, dentro desse método select, ele tem o I/O. A gente dá um Ctrl barra de espaço aqui, ó. Tem o I/O request e o I/O response. Isso já, quando você implementa, ele já traz isso para a gente, tá? Então, a gente vai testar o que? O I/O request. Se a request foi is requested, ele vai checar aqui, esse método retorna um booleano, tá? Ele vai ver se foi uma request. Opa. Então, ele vai ver que o que disparou foi uma request. Se foi uma request, ele vai entrar aqui. Se foi um data request. Beleza. Aí aqui, o que a gente vai fazer? Aqui? Call function para nossa BAP. BAP, BAP, underline, EPM, underline, PP, underline, get, underline, list. Essa é a BAP que lista todos os carinhas para gente. Ele já traz os campos para gente. Vamos deixar aqui só o que a gente vai usar. O max row a gente não vai usar. Tables aqui. Forma aqui, tables. BPID não. O header data. E o return. A gente vai usar. O resto eu vou tirar. Eu não vou usar aqui. Não é intenção nessa demo aqui. Mas assim, no seu dia a dia, se precisar, tu usa aí. Aqui a gente vai passar LT, BP, header, e aqui a LT, return. Beleza? Então aqui a gente tem a chamada para a BAP de seleção. Né? Então ela vai retornar para a gente aqui dentro desse LT header aqui, todos os cabeçalhos dos parceiros de negócio aqui. Agora é o pulo do gato. A gente tem que filtrar isso aí. Data. Por quê? Porque a BAP ela não tem parâmetro de filtro para você passar para ela. Né? Então você vai lá, pega tudo e filtra depois. Então a gente vai declarar com data lv skip. Ele vai ser do tipo do IO request aqui é o get page, que é a quantidade de páginas, né? Get page, get, faltou, get offset, ok? Então esse cara aqui vai retornar para a gente o número da página. Esse cara aqui, lv data top.
Esse cara aqui vai retornar para a gente o este get page normal. Aqui dentro do get page a gente tem o get, o teclado zoado, get page size, que é a quantidade de itens por página. Então você tem o skip, que é o começo, e você tem ali quantidade de itens, certo? Então a gente vai fazer o corte ali de quantos itens você vai trazer. Aí você tem também aqui o data, não date, data, LV, filter, que aqui é onde a gente vai pegar o filtro que o usuário informou na tela lá. Então, IO request, IO request, ele é o get filter. Ele retorna para a gente os filtros. O camarada usou. Eu tenho uma fixação por indentação, gente. Então, eu digito um código e já idento, salvo. É meio que automático, sabe? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente devia ver, vamos pegar os filtros, para aplicar os filtros agora. Vou fazer com try-catch. Os filtros. Só para caso o usuário não informe o filtro, ele retorna aqui para a gente uma exceção. Vai ser uma exceção do tipo cx underline happy underline ip, não, desculpa, não é ip, carry, carry, de cabeça, carry, filter, isso aqui, carry filter range. Só vou dar a exceção aqui, mas não vou tratar, não vou fazer nada, tá? Lembrando que isso aqui é só uma demo, tá, gente? No dia a dia você tem que tratar, tem que fazer certinho, beleza? Retornar o erro para o usuário com LR em range, né? Filter. Então, o que esse LR filter vai receber? Ele vai receber o LO, declarei errado aqui, gente, é LO, que é um objeto isso aqui. Retorna o objeto. LO filter traço get ranges. Aqui ele vai retornar todos os ranges, ok? Aí, vamos deletar isso aqui, Ctrl S, alô, beleza. Aqui ele retornou os ranges. Aí vamos lá, eu tenho lá eu disse lá que eu vou filtrar por ID e por e-mail, né? Então, vou aqui de novo fazer um try. Cat. C. T. Not found. Isso mesmo, not found. Aqui. Não vou tratar nada, tá? Só vou estourar essa exceção aqui, né? Lembrando que no dia a dia você trata.
Trata exceção. Exceção é importante porque ajuda pra caramba a entender o que está acontecendo. Vamos lá, primeiro que a gente vai testar aqui é o BPID. BPID. BPID vai receber o quê? O LR, que a gente recuperou ali em cima, filter, LR filter, tá? E aqui a gente vai filtrar da maneira nova, né, do 7.4, onde name for igual bp underline id. O importante, gente, tem que ser maiúsculo, tá? Porque ele vai retornar um range. Aí, vou fazer o seguinte, no Ctrl Shift 1 aqui, vou copiar isso aqui, vou fazer a mesma coisa para o e-mail, tá? Só para agilizar um pouquinho. Isso aqui vai ser e-mail. E aqui, se eu não me engano, o campo é underline abras. Acho que é isso. Beleza. Com isso a gente recuperou o e-mail e o ID que foi passado lá no filtro, tá? Aí beleza. Vou fazer aqui um if lr id is not initial and if, aí beleza. Aí aqui o que a gente vai fazer? O delete bp não bp header where bp id not in, e você passa o lr. Ok, e o que ele vai fazer aqui? Ele vai deletar tudo que está aqui nessa tabela que não estiver no filtro que o cara passou para a gente. A mesma coisa que a gente faz para o e-mail. Tá? Aqui são padrões. Bom, aqui a gente aplicou o filtro. Beleza? Isso foi o filtro. Beleza, agora a gente tem que aplicar a paginação. Né? Tem que ver se o cara está na primeira página, está na segunda, tá? Onde que ele está, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o if lv skip is not initial. Opa. Initial. Ó. Aqui a gente vai deletar delete lt pp from
to LV skip. O que ele vai fazer? Ele vai deletar do 1 até o número do skip. O que é esse skip? É o número da página lá, o número de itens da página. Tá? Agora vamos fazer para o top aqui. If LV top is não, maior que 0, ele tem que ser maior que 0, and LV top mais 1, né? Porque os índices no Fiori é diferente dos índices no ABAP, tá? Por isso que é o mais 1. For menor ou igual a lines, que é o número de linhas aqui da LT BP, que é o número de linhas da nossa tabela. Aqui. Então aqui ele vai ver. É maior ou igual a 0? É. É o top mais 1 é menor que o número de linhas da tabela? É. Beleza, então deleta LT BP, né? From LV top mais 1, tem que sempre ser o mais 1, tá? Porque o número do índice é diferente. Sempre lembrar que o índice que chega aqui dentro, to lines, né? Ele vai pegar o número de linhas da tabela. LT, PP. Isso aqui debugando fica mais fácil de entender, tá? Depois, não sei se esse ambiente aqui tem BP, tá? Mas depois a gente debuga aqui, vai ser mais fácil. Esse ambiente de treinamento, não sei se ele tem dados aqui. LT. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que devolver, já fizemos, já aplicamos o filtro, já cortamos, né, a paginação. Agora a gente tem que devolver lá para o Fiori, né? Então LT custom entity, né, que é a nossa custom entity lá, PP, vai receber corresponde da LT BP header. Vamos ver aqui. Ah, está errado, né? BR, PP. Tá maluco? Beleza. Aqui a gente transferiu os dados para a nossa tabela de retorno. Agora o que falta? Devolver ela. Lembra lá que a gente tinha o IO response, o IO request e o IO response? Agora a gente vai trabalhar com response. Response recebe number of records, né, que é o número de linhas, que a gente vai passar para ele aqui. O número de linhas é o lines, LT, C,
Passou o número de linhas. Agora a gente vai passar aqui o I/O response. O dado em si, né? É o setData. O setData aqui, ele recebe a tabela. Que é a nossa LT CE PP. Beleza. Está pronto o nosso select aqui. Beleza? Mas não está pronto ainda todo o nosso processo. Né? Vamos seguir. Próximo passo aqui, a gente tem que criar uma estrutura. Né? Essa estrutura ela vai refletir o nosso mapeamento, tá? Da BAP. Então, sabe quando você vai gravar um ABAP lá no ABAP normal, lá no GUI, você tem que criar a estrutura de header e a estrutura de header X? Tá, é isso que a gente vai criar agora. É um pouco diferente aqui, você vai ver que ficou bem mais fácil. Então vamos aqui, other repository object, structure. Vai ver que ficou bem mais simples agora para a gente trabalhar dessa forma. Tá? Vamos criar aqui nossa estrutura. ZST BP underline header. Beleza? Vai ser tudo BP header, né, gente? Facilitar a vida. Finish. O que a gente vai fazer aqui? Lá no Ctrl Shift A de novo. Vai vir aqui no BP, né? Na BAP. Desculpa, no BP, na BAP. Vai vir aqui, ó. No tipo da BAP do header. F3 nela. Beleza. Ele trouxe aqui pra gente o tipo, né? A gente copia aqui o tipo. Tá. Vou copiar aqui até o address. E fecha aqui. Posso fechar isso aqui também. Venho aqui e Ctrl V. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir por XSD, XSD Boolean. É isso mesmo. XSD Boolean. É um chart1. Esse cara aqui ele vai servir para a gente quando a gente for fazer o update, que tem que passar os campos que estão fazendo update lá com o X. É isso que ele vai servir para a gente. Aqui no Select agora ele não vai servir para nada, mas já vamos criar ele aqui, tá bom? Deixa eu deixar no jeito. E depois a gente vai usar essa estrutura para mais coisas, fazer mapeamento, tudo. Então, ativei aqui, tá ativo, IP, certinho. Beleza. Próximo passo, a gente vai criar o nosso behavior. Tá? Behavior, vou aqui, custom dataset, custom dataset. Aqui em cima da nossa custom entity aqui, botão direito, new behavior definition. Ele já vai criar com o mesmo nome para você, tá? Deixa, não mexe nada.
unmanager, por quê? Porque a gente está tratando na mão lá o nosso select, por isso que ele já está criando aqui como unmanager. Tá? E é só dar next. Tá? Ok, já sei o que aconteceu. Eu esqueci aqui de colocar como root a nossa entidade. Ela deve estar lá, ela dá como custom. Ó, ela tem que ser root, tá, pessoal? Ela é uma root. Int. Tá? Ativou de novo. Beleza, vamos lá. Agora é para dar certo. New behavior. Beleza. Foi. Vamos dar um zerrinho assim, que daí já deixa a gente esperto, né? Beleza. Então, aqui ele já está falando de uma classe para a gente. Eu geralmente renomeio aqui, porque eu gosto de classe, sempre começar com CL. Tá? CL. Beleza? Vamos dar um alias aqui. Alias. Vai ser BP. Cara que não vou precisar. Blockmaster. Esse cara aqui também não vou precisar. Só colocar aqui um authorization master instance. Esse aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um mapping. Lembra daquela entidade que a gente criou lá? O que a gente vai fazer agora? A gente criou aquela estrutura, certo? Acabei de mostrar ali para vocês que foi o passo anterior, né, que é tudo shard 1 lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa estrutura, a nossa custom entity, e vai mapear para essa estrutura. Porque quando o cara estiver fazendo um update em um registro na tela, automaticamente essa estrutura que a gente tinha que preencher com X, ela já vai vir preenchida agora. Por isso que eu falei que ficou um pouco mais fácil. A gente não precisa mais preencher essa estrutura na mão lá. Ela já vem preenchida da tela. E é só passar ela para dentro da estrutura da BAP. Tá bom? Isso aqui ficou bem bacana. Então, aqui a nossa CE, que é a nossa Custom Entity, tá? BAP Header. Control. A nossa ZS. Opa! Só sai um monte lá. ZS. T. ZST. BAP Header. Correspondem. Ponto e vírgula. Com isso ele já faz o mapeamento automático para a gente. Beleza? Vou ativar esse cara aqui. Beleza, tá ativo. Agora a gente vai. Aqui tem um conceito bem bacana, gente. Tem essa classe aqui, vamos deixar ela ali por enquanto. Vou fechar um pouco dessas janelas. Tá? Quando a gente está trabalhando com web, quando o servidor, o framework manda essa requisição para dentro do SAP, ele tem ali N funções para fazer, tal, tudo, e você vai usar um processo legado, como é uma BAP, né? A BAP, dentro dela, já tem um commit. Não tem como você controlar esse commit. Se ela der um commit, às vezes você já perdeu tudo. Deu um commit lá, acabou. Já commitou tudo que tinha que commitar e agora você perdeu, né? Você não controla esse commit. E aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar a façanha da RFC, né? A gente vai criar um grupo de função. Dentro dele vamos criar um módulo de função ali. Tá? Para que nesse módulo de função
a gente tem ali uma RFC, porque quando a gente chamar ela para fazer a inserção, ou o update, ou delete de um BP, ela fica em um contexto separado. O que vai acontecer? O servidor o servidor SAP, ele vai estar com uma instância aqui pendurada com você, que você fez a chamada do Fiori. A partir do momento que ele chamar essa função, ele vai erguer uma nova instância ali para processar, porque a gente vai estar enganando ele, né? Vamos colocar como se fosse um servidor separado, mas vai ser o mesmo servidor, né? Essa RFC. Só para ele levantar duas instâncias, fazer tudo que ele tem que fazer ali, dar o commit que ele precisa dar, né? E a gente voltar aqui e ainda ter o controle da nossa instância sem perder o controle dela, entendeu? Poder comitar outras coisas, fazer outras consistências, tá? Isso é bem importante. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou criar, mas a gente não vai usar agora, tá? A gente vai usar só quando for criar um BP. Mas eu já vou deixar pronto aqui também, né, para agilizar nosso lado aqui. Então vamos lá. Function group e next z. Olha os nomes das motos. Ai, meu Deus, o que é isso? ZFG de function group, BP, header. Enter. Enter. Então aqui, BP. Beleza? Vou ficar nosso function group aqui. Beleza, pode pôr na request. Nossa, vai dar umas patinadas nervosas aqui. Vamos esperar. Vou cortar não, vamos deixar aí. Quanto tempo vai? Sinal que eu estou precisando comprar um computador novo. Isso. Foi isso, me dá um aumento. Ó, criou nosso function group. Beleza? Vou dar um refresh aqui. Só para ele mostrar aqui para gente. Refresh. Source code. Beleza, function group está aqui. Beleza, vamos criar aqui, ó. New function módulo. Function módulo. Function módulo. CFM underline pp header create. Essa aqui vai ser de create. Então, pp header create. Beleza.
Finish. Beleza. Só vou ativar tudo aqui. Tem que ativar, não sei se tem coisa aqui. Não está ativo, senão vai. Ativar. Está ativo. Então vamos lá. A gente vai fazer um import. Import. Value. E assim. Data. Vai ser do tipo a nossa CCBP header. Exporting value também, value esse business partner ID. Então, vai ser do tipo do nome, business partner ID. Beleza. Beleza, vamos lá. Business partner, data, MS, data. E esse aqui vai ser o tipo da BAP. Né? E a gente vai mandar o tipo da nossa entidade e a gente tem que converter ele aqui para o tipo da BAP. Né? LT, return, type, 22. MS, SB corresponde a nossa imensa tela. E a gente está convertendo o dado. Aqui, cal, function, pop, underline, epm, bp, underline, bp, underline, espaço, shift enter, beleza, aparece pra gente. E a gente vai passar ALS, enter,
Essa. Business ID. Descomentei o cara errado. LT. LT. Return. Beleza? Return. Ah. Vai ter. Talvez eu esqueça aqui. Ok. Beleza. Ele. Aí aqui vamos fazer um tratamentinho básico só. Editable. LT. Return. Type. Então, aí, transporte, notes, if, size, vai ser diferente de zero, aqui é aquele esquema que eu falei para vocês, que a gente consegue fazer o commit dentro de um contexto diferente, tá? A function chamada de commit, tá? Transaction, espaço no jogo. Transaction commit. Vou pegar um espaço, shift enter. Waiting aqui. Passar. Pop. Pronto. Tá pronto o nosso módulo de função aqui. Ctrl S. Vou ativar ele. Só que a gente não vai chamar ele hoje, não. A gente vai chamar ele só na próxima. Só deixei ele pronto aqui, só para mostrar esse contexto aí do commit, né? Diferente. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer aqui é transformar ele no RFC. Deixa eu ver se OpenIF aqui. Tá dando erro, ó. Não sei porquê. Tá faltando esse JDK aqui, ó. Vou pôr esse cara, vou copiar ele aqui, vou jogar no bloco de notas. Não, copiou. Ó. Beleza. Vou jogar no bloco de notas aqui. Vou abrir meu SAPD aqui. C 37. Z, C, F, M,
underline, chat. Beleza. Depois que a gente vai fazer aqui, ó, ir aqui no atributo dele, transformar ele numa RFC. Tipo, beleza. Posso fechar. Tá. Behavior. Lembra que eu falei lá do Behavior? A gente tem a classe que tem que implementar ainda, né? A gente deixou ela pendente. Beleza. Então, pra gente já. Essa. Finish. Já vai criar a classe pra gente. Beleza. Aí no próximo vídeo a gente vai fazer o método de create, tá? Vou deixar só pronto aqui. A gente não vai fazer agora. Beleza. Salva. Ativa. Ativa aqui. Beleza. Sumiu aqui. A gente vai criar agora. A gente vai criar o Service Definition, né, para expor esse cara aqui, né, expor a nossa entidade. Então, aqui, Service Definition, name. Eu sempre tenho como padrão usar o mesmo nome, né? Só que aqui vou mudar um customamente Service Definition. Isso vai depender dos clientes que onde vocês estão aí, que cada cliente tem um padrão. Service Definition só tem uma estrutura aqui, um template, né? Estrutura no template. Criar. Beleza. Dá um pedido para ele aqui. SP. Chefe inventa. Salvou. Ativa. Opa! Vamos para ativar. Um erro estranho. Bora. Um erro aqui. Ó. Tá demorando. Ó, ativou. Só para garantir, vou ativar de novo. Ele vai, né? Ó, ele está ativo.
Beleza. Agora a gente tem aqui o nosso Service Definition aqui. E agora a gente vai expor esse serviço. Tá? Como que a gente expõe esse serviço? A gente vai criar aqui um Service Binding. Vou dar o nome para USB, Service Binding, e o type. Eu vou usar o OData V2 mesmo, tá? Mas já tem gente usando o V4, falando que tá bem bacana, muitas coisas diferentes, né? Mas a maioria do pessoal tá usando V2 ainda. Eu não parei para estudar o V4, ver o que tem diferente, o que tá de melhor. Finish. Ainda bem que tá acabando, viu, gente? Beleza, criou aqui. Isso aqui é como se fosse lá a nossa Maintained Service. Como se fosse, tá, gente? Não leve ao pé da letra. Tá? Ó, aqui a gente pode dar um publish. Aqui é uma dica bem importante, tá, gente? Que eu peguei em um cliente. Eu dei o publish por aqui, mas esse publish é local. E quando você dá o publish por aqui, ele não pede request. Então ele não vai no transporte. Então o que eu recomendo? Em vez de dar o publish por aqui, entra lá na Maintained Service, você vai ter esse serviço lá, aí você publica por lá. Você ativa o serviço por lá. Lá ele pede a request. Aqui ele não está pedindo ainda. Eu não sei porquê, não sei se é versão ainda, tá? Eu vou dar o publish aqui mesmo, como é só um teste aqui que a gente está fazendo. Está publicando. Demora um pouquinho. Ó, está publicando, publicou. Aí depois que ele publica, ele pede para salvar e ativar. Ó, não tem nada para eu ativar, tá vendo? Ele não aparece na lista de itens da request. Ele só fica aqui com o cadeadinho, tá vendo? Mas ele não entra na request. Não sei, não consegui colocar esse cara dentro da request, tá vendo? Ele só fica como salvo. Eu não entendi isso por que ainda. Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos dar um preview. Esse preview aqui já vai gerar pra gente o app. É um preview, né? Depois a gente tinha que ir lá no Visual Studio e criar o app por lá, né? Para poder publicar. Aqui é só um preview mesmo para você ver como está ficando. Se está de acordo com que a especificação, de acordo com o que você está pensando ali, né? Aí, beleza. Ó. A gente tem Business Partner ID como filtro, e-mail, que foi os dois campos que eu coloquei. Se a pessoa quiser, ela pode vir aqui e adicionar mais, né? Tá todos os outros campos aqui da Custom Entity, ó. Tá aqui, ela pode adicionar, né? Teria que tratar lá, porque a gente está tratando só esses dois, né? Então teria que tratar todos esses outros também, né? Para poder filtrar, senão a pessoa vai colocar aqui, mas não vai filtrar nada, né? Aí não adianta. E aqui, os campos da grid que a gente colocou. Se eu clicar aqui no Create, ele já redireciona para a tela de Create aqui. Só que o Create não vai fazer nada porque a gente não implementou ele ainda, né? Ó. Não vai fazer nada ainda. Então,
Ok. Beleza. Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá? Ó, se a gente, antes de encerrar, vou colocar um ponto de parada lá no Select, só para vocês verem que está chegando naquele método de seleção que a gente implementou lá. Tá lento o negócio aqui. Após, carry, classe de carry, né? Vou colocar um breakpoint aqui no trial. Beleza. Dá um go. Vai fazer o switch para o modo debug, né? Show. Só tá lenta, hein? Tá lenta essa máquina. Joilson do céu. Patrocina uma máquina nova aí, Joilson. Ó, caiu aqui. Vamos lá. F6. Ó, F6 vai chamar a BAP de list. Chamou. Vamos ver aqui. Ó, não retornou nada. 0 linhas. Provavelmente não tem nada aqui nesse ambiente, né? Aqui, como eu disse para vocês, ó, o LV Skip. Vamos puxar aqui um pouquinho essa barra aqui. Dá pra gente ver. Usou tudo aqui. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Ó, LV Skip tá 0. LV Skip 0. LV Top tá 20, né? Que por default do SAP ele traz de 20 em 20, né? O Fiori. E o filter, como a gente não passou nada, o filter tá vazio. Né? Vou ver se eu consigo popular a base um pouco aqui depois. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês aí, certinho filtrando aqui e tal. Né? Mas Razer Inception. Beleza? Aí a gente tem aqui o nosso app aqui já, o preview dele. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí.